Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí começando mais uma aula de matemática, para o sexto ano, para o grupo remoto. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a divisão de um número natural por um número natural, onde a gente obtém um quociente decimal. Então, às vezes, a gente faz a divisão de um número por outro e a gente percebe que nós temos um que chamamos de resto de divisão. Então, quando a gente faz uma divisão de forma que não fique resto, o nosso quociente ele acaba se tornando um número decimal. E é isso que a gente vai entender um pouquinho na aula de hoje. Então, vamos aí para o nosso exemplo que vai nos ajudar a compreender melhor. Então, Regina vai a um museu com os seus amigos e ficou responsável pela compra de 8 ingressos. Sabendo que todos os ingressos tiveram o mesmo preço e no total ela pagou R$ 92,00, quanto custou cada ingresso? Então, esse é um problema simples em que a gente vai ter que dividir 92 por 8, ok? E aí a gente começa a nossa divisão normal, como nós já fazemos de costume. Quando eu divido 9 por 8, dá 1. 1 vezes 8, 8. E aí 9 menos 8 resta 1. Abaixo aqui, ó, a unidade, que é o número 2. 12 dividido por 8 dá 1 novamente, que vai dar 8. 12 menos 8, a gente vai ter aí um resto de 4. Só que aí 4 não dá para dividir para 8. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou transformar esse número 4. Transformar em quê? Transformar como? Então, esse número 4 que nós temos aí, ele vai se tornar 4 décimos, 40 décimos. Então, para isso eu adiciono um zero. A partir do momento que eu adiciono esse zero aqui, tá? Então, eu adiciono também uma vírgula aqui, ok? Então, adiciono um zero junto do 4, porque ele não dava para dividir. Então, agora vai dar e adiciono uma vírgula aqui no quociente. Dividindo 40 por 8, a gente tem aí 5. 5 vezes 8, 40. E agora sim, veja que não tem mais nenhum resto. Então, nós tínhamos dois números naturais, mas a resposta final, o quociente dessa divisão, é um número decimal, que é 11,5. Isso significa que ela pagou R$ 11,50 por cada ingresso, certo? Vamos fazer aí mais um exemplo, dividindo aí 4 agora por 5. Então, veja, diferente do exemplo anterior, em que a gente até conseguiu dividir inicialmente, aqui a gente já não consegue mais dividir. 4 já é um número menor que 5, que não permite. Então, eu já vou de cara transformar esse 4 em 40 décimos. E aí, nesse processo, no quociente, por não ter até então nenhum número, eu não tenho como colocar só a vírgula. Então, eu coloco 0 e a vírgula. E aí, faço a divisão, tá? 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. E não sobra nada, ok? Então, veja, a gente faz a divisão até possível, como no exemplo anterior. Quando não, eu adiciono um zero e uma vírgula. Quando desde o início já não é possível, eu adiciono o zero e adiciono aqui, ó, zero e vírgula, certo? Então, a resposta é 0,8. E vamos fazer outro exemplo aqui, ó, dividir 1 por 3. Então, vamos lá, 1 dividido por 3. Vejam só, de cara, já não dá para dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar aqui em 10 décimos e vou colocar aqui, ó, 0,
Quando eu divido 10 por 3, dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. 1 dá para dividir para 3? Não. O que é que eu faço? Adiciono um 0, torno ele décimos de novo. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Vejam que sempre, ó, tá sobrando 1. E sempre aqui vai ficar dando 3. Isso aqui é o que a gente chama de dízimas periódicas. Nós temos um número que vai ficar se repetindo. Essa divisão, ela é infinita. Então, eu posso colocar assim, ó, 0,3 e 3 pontinhos indicando que é infinito. E posso escrever assim, ó, 0,3 barra. Essa barra em cima do 3 indica que o 3 vai estar se repetindo infinitamente. Ok? Bom, gente, por hoje é só. Exercitem, tá? Na próxima aula, a gente vai estar avançando um pouquinho mais com esse assunto.